Aqui vamos, eu acho que desculpem por ter esquecido a alta barca do inferno, por isso vamos continuar. Eu já acabei toda, mas vamos começar os Lusíadas. A letra nem é um pouco fácil, por isso eu vou fazer aqui, tentar fazer rápido, porque eu tenho que ir a fazer algumas coisas e não são poucas, mas vamos fazer. Eu vou falar hoje o frade. Alta barca do inferno, o frade. Então. Então, o que é um frade? Um frade é um nome que se dá. Ele é religioso. Então, ou seja, ele é religioso, ou seja, ele é do clero. Então, no segundo livro, um frade é o que dá ordens. Algumas ordens, não são todas, algumas. São tipo, não é os padres, são do clero. O clero é onde estão os religiosos. Ou seja, ele dá algumas ordens. É um monge, religioso, ou pelo menos devia. Estão a pegar algumas coisas, né? E clérigo. Pronto, do clero e do clero. Então, vamos lá falar. Vamos começar. Mãe ofrada com uma moça pela mão. Isso este é o primeiro elemento cénico. Pelo menos cénico. E o broquel. Glória, o que é um broquel? Um broquel é um pequeno escudo. Mas Glória não é do que? Claro, sim. Uma das coisas que ele fez, ele faz luta entre outros. Ele tem um broquel. E quem é que devia ter o broquel? Exatamente. Uma pessoa da nobreza. Mas ele é do clero. Ou seja, ele está a fazer uma falsa religiosidade. Ou seja, ele não está a ser do clero. Ele está a ser da nobreza. Ele faz coisas da nobreza em vez de fazer coisas do clero. Ele tem um broquel que ele não devia ter um broquel. E uma espada na outra. Ele tem uma espada. Uma espada é que as pessoas da nobreza que deviam ter. E um casco. Um casco é um capacete. Outra coisa que a nobreza é que devia ter. Não uma pessoa do clero. Debaixo do capelo. Um capelo é um capuz. E mesmo vazando a faixa. Uma faixa é uma dança do século XV. E começou a dançar. Sim, ele começou a entrar na cena a dançar e a cantar. Eu não vou fazer isto, que está. Pronto. Eu não vou dizer, mas imaginem ele a cantar. E o diabo diz: quem é esse padre que vai lá? Ou seja, ele é um padre. Ele não é uma pessoa da nobreza. Ou seja, não tem que ter nem capacete, nem escudo, nem nada. Mas pronto. O frade deu graças sem construção. Diabo, sabes também o turdião? Frade, porque não como ora sei. Frade, porque não como... Sim, pronto. Diabo, pois entrai, eu tanqueirei. E faremos um serão. Então. O que é que nós vamos ter a tirar daqui? Ele é hipócrito. Né? Temos a hipocrisia de religiosos que pronto, o que é que tem aqui? Ele é hipócrita, a hipocrisia de religiosos que pregam virtudes, mas vivem em pecado. Ou seja, ele é hipócrita, só que ele vive em virtudes, porque ser um padre, mas ele vive no próprio pecado, por fazer coisas da nobreza que não é do clero. Estão a entender? Não sei se vocês estão a entender. Pronto, o frade, já sabemos que tem uma posição religiosa. O frade também usa linguagem muito avarenta, muito coisa. Tenta manipular o diabo, né? Com retórica, com ordem, tipo, com posse, por ser um padre. Mas é desmascarado pelas suas ações. Então, o diabo continua. Essa fama é ela vossa? Frade, por mim eu lá tenho. Lá tenho eu e sempre tive no meu. Diabo, fizeste bem, que é formosa, e não vos punham lá grossa. A lá grossa é um obstáculo, uma posição, uma censura, um reparo. No vosso convento santo, a frade, e eles fazem outro tanto. Diabo, que coisa tão preciosa. Entrai, padre reverendo. O frade, eu vou-vos admitir, de todas estas peças, que são 12, se eu não me engano,
assim, acho que são 12. O frade foi o que para mim foi o mais difícil de entender. Porque simplesmente também caí no texto, que foi bem difícil o texto, por causa que eu não sabia muito do frade, porque nós temos o frade em um estado deles. E eu não me lembrava do frade porque eu realmente não percebi muito o frade. Foi, para mim, a parte do Alta Barca do Inferno, a personagem do Alta Barca do Inferno, que mais me dificultou, mais foi difícil de perceber. Diabo, que coisa tão preciosa. Entrei, padre reverendo. Frade, para onde levais gente? Onde vais-me levar? Para aquele forgadente. O que é o forgadente? O inferno, sim. Que não temeste vivendo. Então, Frade, juro a Deus que não te entendo. Este hábito não me vale. Ou seja, é um dos argumentos dele. Gentil padre mundanal, e brezadu vos encomendo. Frade, que o corpo de Deus seja consagrado pela fé de Jesus Cristo. Que eu não posso entender isto. Eu hei de ser condenado. Um padre tão enamorado, ou seja, um padre não pode ter esposa, não pode ter namorada, não pode ter ficado e muito menos filhos. Um padre não pode fazer isso, porque ele está dedicado a sua vida a Deus. Dedicado a sua Deus e está, entre aspas, casado com Deus. Não são coisas, tá? Ou seja, um padre não pode ter a esposa, nem namorada, nem nada. Mas ele tem a moça. Eu tenho um padre, que é proibido, mas parece que alguns têm. Tem uma pessoa, tem uma amante, uma namorada, uma esposa. Aí então, dada a virtude. Ou seja, isto é um código de carácter, mas também é um argumento dele. Por ter uma esposa, por ser tão gentil, ser tanta virtude. Eu acho que isso é um argumento suficiente para não ir para o inferno. Mas mal ele sabe que está-se a acusar, literalmente. Assim Deus me dê saúde, que estou tão maravilhado. Já morreu por isso Deus não lhe vai dar saúde. Mas pronto. Diabo, não cureis demais de tensa, embarcai e partiremos, tomareis um par de remos. Padre, não ficou na devença. A devença é um contrato, não concordo com esse contrato, não vou fazer isso. Pois dada já tem sentença. Padre, para Deus... Frade, por Deus e a Cirela, não vai em tal carabela, minha senhora Florença. Florença é o nome da moça que o acompanhava, tá? Como ser namorada e folgar uma mulher, sem um fado de perder com tanto salmo rezado. Ou seja, tanto como Fidalgo, se vocês não se lembram, o Fidalgo deixou, um dos argumentos dele é que deixou alguém a rezar por ele. E como o nosso querido Frade também tem, é que ele rezou tantos salmos que ele rezou antes de morrer, para ver se isso, como ele é um fado, rezou muito, é muito namorado, tem muitas virtudes, pensa que pode entrar no paraíso. Mas olha, não podes estar, querido, não podes, porque não é assim que funciona. Ele pensa que só porque rezou muita coisa, rezou muitos salmos, que vai entrar no paraíso, mas não é assim que funciona. Mas pronto. Ora, estás bem aviado, fado, mas estás bem corrigido. Devoto padre marido, a vez de gato pingado. Pingado é dourado com picos de gordura a ferver. Descobriu o fado, cabeça tirando o capelo, e pareceu o casco, e diz ao fado: mantenha Deus esta coroa. Ó padre frei capacete, cudei que tinhas barrete. Barrete é barrete próprio dos frases. Ou seja, ele devia ter um barrete, devia ter ele tirou o capelo, ele tirou o capuz, apareceu o casco, apareceu o capacete, mas devia ter o barrete, que é uma coisa própria que os frases usam. Então eu já estou aqui pronto. Frase, saber que fui da pessoa, não come que linguagem. Esta espada é Rola, que é digno de Rolando, guerreiro famoso de Idade Média, cuja espada inacabada ficou célebre.
Ou seja, ele tá com uma espada. Os fados não têm espada, porque eles não são feitos para a régua, eles são feitos para rezar e entre outros. Ou seja, a espada não devia ser dele, devia ser de quem? Do membro da nobreza. Diabo, dê a vossa reverência, lição de esgrima, que coisa boa. Então, ele representa o clero. Os juramentos de acusação é de respeito pelos votos de religiosidade, dedicação dedicação à nobreza, aos atos, espada e isso, esgrima também, imortalidade, quer dizer, símbolos cénicos, a moça Florença, que chama-se Florença, a espada, o broquel, escudo, o casco, o capacete e o hábito. Eu também descobri, não descobri antes, acho que nem percebi quando estava a escrever isto, há uns dias atrás, que o frade, o hábito também é um símbolo cénico, é uma coisa que ele também traz. Só que eu não entendo muito bem o que é um hábito. Deixa eu pensar aqui. Mas o hábito também é uma das coisas que o frade tem. Os símbolos. Começou o frade a dar a lição de esgrima com a espada e o broquel, que era de esgrima, e diz desta maneira: Deus graças demos caçada, para sempre contra surge um defendente. Ora surge, esta é a primeira levada, alto levantai a espada, talho largo e um revés, e logo colher os pés, que todo algo não é nada. Quando o recolher se tarda, o ferir não é prudente, ora surge muito largamente. Cortai na segunda guarda, guardar-me Deus e espingarda, mais de um homem de nome dado. Aqui estou tão bem guardado, com a palha na albarda. Sai com meia espada, ou la guardai as queixadas. Que valentes levadas. O frade. Demos outra... ainda isto não é nada. Demos outra vez caçada contra sujo e um fedente e cortando largamente e acha aqui que seja feita. Ou seja, o frade lutou com o diabo. Isso é uma coisa nem uma pessoa nem pensa que isso aconteça, mas pronto. Daqui sai com a guia, continua a frase, e um revés da primeira. Esta é a quinta verdadeira, ou quantos daqui faria? Padre que tal aprendia? No inferno há de haver pingos? Ou não prestam domingos? 44 é o número, desculpem. Com tanta descortesia. Ou seja, tornou a tomar a moça pela mão, dizendo... Pegou na mão da moça e disse: Vamos à barca da glória. Vamos à barca do anjo. Só que o anjo não vai estar lá. Mas porquê que o anjo não ia estar na barca do anjo? Quem vai estar lá? O Joano. O parvo. O Joano vai estar lá. Ele vai ajudar o anjo. Como vocês podem perceber, como o Joano vai ser praticamente um ajudante do anjo. Porque o diabo tem o seu ajudante, que eu acho que é o pajem. Tem o seu ajudante. E agora o anjo também vai ter um ajudante, que é a Joana. E o anjo não vai estar lá, porque para ele é uma ofensa para a sua religião. Porque não se lembra que o frade é clero. Além de de saber esgrima, ter uma espada, ter isso. Estava aqui a bugar. Ainda faz parte do clero. Aí o anjo sente vergonha, sente traição, sente coisa pelo frade e ele não vai aparecer nesta cena. Como em outras cenas ele não vai aparecer. Começou o frade a fazer o turdião e foram dançando até o batel do anjo desta maneira. Começaram a dançar e a cantar. Isso já acho um de respeito pelo anjo e o diabo, mas pronto. Deus graças ao lugar de cá, pela minha reverência, senhora Florença, pelo meu entrar lá. Isso é um comentário de caráter, ou seja, ele acha que vai mesmo entrar no barco do anjo. Está muito convencido, mas pronto.
João, andar muito era má, furtaste o teu chão, Frado. Frado, senhora, dá-me vontade, que este feito mal está. Vamos onde devemos de ir, não apraz a Deus com a ribeira. Eu não vejo aqui maneira, se não enfim concordir. Diabo, vê espada de vir. Frado, agasalhe-me lá a Florença e compra-se esta sentença e ordaremos de partida. Ou seja, qual é a sentença final? O inferno. É isso. É isso. E a próxima? A próxima pessoa que vamos ver é Brígida Vaz, a Alcoviteira. Até esse próximo episódio.